noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje o assunto é direito. Vamos falar de leis e vamos falar também de assuntos relacionados a aspectos jurídicos com o direito da internet, com o direito que envolve, por exemplo, os influenciadores digitais. E para isso, o nosso convidado desta noite é o advogado Leonardo Braga Moura, advogado da Silveiro Advogados. Leonardo, muito boa noite, bem-vindo ao BMC Talks. É um prazer tê-lo conosco. Boa noite, prazer é todo meu, Carlos. A satisfação está aqui para quem acompanha vocês ainda mais. Satisfação toda nossa. Leonardo, então, para o nosso público, pergunta ritual para os nossos convidados. Quem que é Leonardo Braga Moura em um minutinho? O Leonardo Braga Moura é um advogado, sócio do Silveiro Advogados, que trabalha com as questões envolvendo propriedade intelectual, direito digital, proteção de dados há 20 anos. E que conseguiu observar isso, uma transformação radical nesse mercado, no mundo, de um viés diferente do que a maioria. Então eu tenho formação no exterior, eu morei na Espanha, fiz mestrado na Espanha em propriedade intelectual, trabalhei na Suíça também na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e voltei e venho trabalhando bastante, cada vez mais, com assuntos relacionados a todos esses novos aspectos, né, do direito digital. Vamos nisso, Leonardo. Então, antes de entrar no nosso papo, nosso assunto, no mérito do nosso assunto, né, ligado ao direito, ao mundo digital e ao direito, especialmente aos deslizes, né, dos influenciadores, que eles aprontam nas redes sociais e acabam tendo que pagar as consequências. Primeira pergunta que te faço: o direito, ele evoluiu de uma forma suficientemente rápida e adequada para, vamos dizer assim, responder às exigências do novo mundo digital, ou estamos tendo ferramentas jurídicas hoje inadequadas para as novas conformações sociais, né, que se criam no mundo digital? O direito é obrigado a evoluir. E, na verdade, o direito é uma ferramenta que ela muitas vezes ela já apresenta suas soluções, e ela deve ser assim, já apresenta suas soluções para esses novos desafios. A sociedade evolui, a tecnologia evolui, os desafios, os problemas, e o direito acompanha. Claro que as leis elas não têm a mesma velocidade, mas a maneira que elas são aplicadas, interpretadas, isso sim tem que ser do dia para a noite. Por exemplo, o conceito de difamação, injúria e calúnia, que a gente viu sendo criado em um momento, numa era analógica, né, para jornais, para a informação, velha estampa, não tinha nem a televisão, quando se pensou, se elaborou, nos vários códigos civis e penais também, dependendo do país, né, no mundo inteiro, esses conceitos, né, de crime contra a honra. Se aplicam de forma adequada no mundo digital, ou é muito mais difícil perseguir e eventualmente punir quem está cometendo algum crime contra a honra? As consequências, elas são as mesmas, elas devem ser as mesmas, porque a gente sabe que o mundo digital hoje é uma realidade. Há pouco tempo atrás, se entendia que a internet era uma terra de ninguém. Isso não é a realidade, as nossas leis estavam preparadas para responder. Talvez a sociedade não estivesse, a justiça não estivesse, mas há as dificuldades da tecnologia, há dificuldades que envolvem também questões jurídicas, como, claro, por exemplo, territoriais, de fóruns de competência, mas que com o tempo nós vamos conseguindo adequar e, claro, sempre atentos a essas transformações que vêm para nos ajudar, tecnológicas, instrumentais. O anonimato, então, não é um problema, assim, o fato de ser mais difícil encontrar o autor daquele ataque não é tanto um problema? É um problema, é um problema do viés mais operacional. Mas no momento que ele é identificado, ele vai ter um tratamento igual, idêntico, claro, ao que não na vida física, né, no mundo físico. Agora, Leonardo, alguns dos protagonistas do mundo digital, especialmente no Brasil, são os influenciadores, né? Essas figuras públicas que surgem das redes sociais, muitas vezes por alguma razão, sem nenhuma razão específica, na verdade, né? Não são atores, não são cantores, não são personagens de espetáculo, simplesmente são pessoas que falam e muito nas redes sociais.
E nessas falas eles acabam cometendo deslizes ou até mesmo crimes, né? Acabam violando leis, não apenas de um país, muitas vezes de vários países ao mesmo tempo. E a primeira pergunta é: quais são os erros ou os crimes ou os deslizes mais comuns que influenciadores digitais acabam realizando, especialmente quando eles comentam de marcas, citam empresas em seus conteúdos? É interessante a gente falar influenciador, né? Então, cada influenciador, ele tem o seu público, ele tem os seus seguidores, ele usa um instrumento, que é uma ferramenta digital, e ele propaga as suas ideias, digamos assim, né? Ele conseguiu atingir aquele status de influenciador através de seguidores de pessoas que realmente são influenciadas por o que ele está dizendo. Ocorre que muitas vezes, e aí eu já começo a entrar num desses erros, o influenciador ele começa a trabalhar com alguma marca, algum setor, e que ele não tem a familiaridade. O público dele não fala a mesma língua. E isso, tanto quando a relação entre o influenciador e a marca, ela é uma relação de parceria contratual, então aí é um erro dos dois. Então, tanto da marca, tanto da empresa que procurou o influenciador para poder expor, né, para poder divulgar o seu produto, não fez o trabalho de checagem adequado, foi ali, olhou, tem 10 milhões de seguidores, é esse aqui. Só que ele não pensou na consequência que aquilo poderia trazer para o seu produto. Assim como às vezes o influenciador é um tiro no pé de fazer determinado tipo de parceria, porque o público dele não fala a linguagem daquela marca. Além disso, deixa eu te perguntar, vamos fazer alguns casos concretos, porque, por exemplo, alguns casos que eu segui também como jornalista envolveram empresas fraudulentas, empresas que eram, na verdade, organizações criminosas, pirâmides financeiras, no caso, e vários influenciadores acabaram se envolvendo, fazendo propaganda para essas empresas. Agora, na CPI das pirâmides financeiras lá em Brasília, isso apareceu com toda a sua força, com toda a sua evidência, nos casos, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, ou também no caso dos atores da Globo, né, do Cauã Raymond e da Tata Werneck. Quando é assim, os influenciadores ou os famosos que acabam postando ou repostando em suas redes sociais mensagens de empresas que são ligadas a alguma atividade ilegal, eles também respondem por esse tipo de atividade ou eles podem alegar boa-fé, podem dizer eu não sabia daquilo que aquela empresa estava fazendo? Quando há, por exemplo, a divulgação de alguma marca ou de algum tipo de serviço que ele é sabidamente ilícito, há aí também um ilícito nessa atividade. Tá? Então o influenciador não pode dizer eu não sabia do que estava falando. Se o influenciador, por exemplo, começar a vender as canecas do MC News falsificadas, ele pode responder. Óbvio que ele responde. Sim, nesse caso ele vai responder. Claro que nós temos aí que ver cada caso. Claro. Às vezes o influenciador ele não está diretamente associado, vendendo, ele também foi vítima de algum golpe. Claro. Então, precisa olhar com atenção. Né? Claro. O aspecto da boa-fé ele acompanha o nosso direito de uma forma central. O Código Civil ele fala o princípio da boa-fé como central. Mas há questões objetivas. Como eu te falei, se a marca ela é, por exemplo, para designar produtos falsificados, drogas ou armas ou produtos que são venda ilícita, é evidente que não pode, isso não pode alegar boa-fé. Isso é um comum que a gente vê. Claro. A gente vê isso muito. Ou seja, de influenciador que faz propaganda de algo ilícito. De produtos que, na verdade, são produtos, por exemplo, falsificados. Produtos que a gente compra, às vezes, na internet de boa fé, vindo de outros países, por exemplo, da China, claro. E aí ele vai lá e faz aquela propaganda, crente que aquilo ali é de verdade. Claro. Agora, como é que as leis brasileiras regulam o uso dessas marcas por parte de influenciadores digitais? Qual que é a regra de base para esse tipo de atividade? Aqui no Brasil, houve 2 tentativas de criação de leis relacionadas a influenciadores. Teve uma em 2018,
que é para regulamentar esse trabalho dos influenciadores, e teve uma outra agora em 2022, que também, ambas foram arquivadas, não foram para frente. Tá? O do 22 é o PL 2630? PL 1138, tá. 2022. Apesar de a gente não ter essa regulação específica, nós temos vários instrumentos que podem ser aplicados. Para vários problemas que não existem regulação específica, nós temos outras leis. E aqui, quando a gente fala em influenciador, eu vou desde a Constituição, quando a gente fala em trabalho de influenciador, porque nós temos a questão aí da liberdade de expressão, manifestação de pensamento, por exemplo, até leis como a Lei Geral de Proteção de Dados, como a Lei de Propriedade Industrial, questão das marcas. Nós vamos ter também o Código de Autorregulamentação Publicitária, né, o CONAR, o Código do Consumidor, o Código Civil, Marco Civil na internet, não sei se eu já falei, mas, enfim, a gente tem aí um arcabouço legal que é preciso observar em cada caso. Depois eu vou te perguntar a diferença entre, na sua opinião, entre a Lei Geral de Dados Pessoais aqui do Brasil e nos Estados Unidos e na Europa, que são as 3 localidades onde se aplica de forma mais intensa no mundo, com uma maior extensão geográfica também, né? Especialmente na União Europeia é muito forte a questão da proteção de dados pessoais, e tem também o Digital Service Act, que nada mais é que uma tentativa de aumentar ainda mais, né, essa presença ou regulamentação desse ambiente digital. Mas por exemplo, esta questão das leis, quanto é importante que o influenciador obtenha todas as licenças, permissões para usar logotipos, para usar outros elementos da empresa em sua propaganda, em sua publicidade ou no seu dia a dia? Ele deve estar ciente que existe um risco também de levar um processo nesse aspecto? Ou, uma vez que há um contrato assinado, existe uma certa liberdade de uso dessa marca? Como funciona isso? Bom, existem aí 2 tipos de relações entre a marca, a empresa e o influenciador. Tem aquela relação em que ela é regulada, então que o influenciador ele funciona ali como um instrumento, como um agente de promoção ou comercialização da marca. E que aí sim nós vamos ter que ter atenção às regras contratuais. Dos maiores erros que a gente observa nesse tipo de relação é quando há muita obrigação para um dos lados com pouca liberdade. O influenciador, ele chegou àquele determinado status, como eu falei, sendo quem ele é. E às vezes a empresa, ela não deu essa liberdade para ele naquela situação. E acaba que vai ficando uma coisa engessada e que muitas vezes, como tudo que se faz ao vivo e como qualquer atividade que o ser humano está envolvido, pode ter um erro no meio do caminho. E esse erro, dependendo da interpretação que se dê, pode gerar uma responsabilidade. Digamos assim, um produto que ele não pode, vou aqui pensando com vocês hipoteticamente, né, que não poderia ser utilizado para crianças. E aí ele vai lá e fala alguma coisa que a criançada vai adorar. E aí nós temos aí resultados, tá, negativos. Vai ter uma responsabilidade. Ou ainda, ele no afã de mostrar que o produto que ele está promovendo é melhor que os demais, ele faz uma comparação e cita outras marcas de uma forma pejorativa? Exato. Uma forma que vem a mostrar, olha, essa marca aqui é uma marca bota fora, sabe? Às vezes existe o estilo. E estilo que muitas vezes a gente viu em outras situações da nossa sociedade com influenciadores que acabaram passando do ponto ou não atentando a coisas importantes. Né? Existem coisas, por exemplo, um influenciador, ele mesmo não tendo autorizações, ele pode citar uma marca, ele pode falar numa marca se ele está simplesmente, se ele é um comerciante, ele fala de várias marcas, tá? Existe um dispositivo, né, legal que diz, olha, a pessoa não se pode impedir você, titular de uma marca, que um comerciante ou um distribuidor do produto, ele vai lá e está em cima da mesa dele várias marcas. Ele não pode impedir alguém de expor na sua loja. Então, assim, a gente pode fazer uma analogia. Agora, o que não pode é utilizar aquilo de uma forma que possa vir a causar um prejuízo.
Mas, por exemplo, quando a gente tem muitos influenciadores que querem comparar produtos, né, eles fazem isso até como um trabalho, não digo como forma de propaganda paga, mas muitos acabam utilizando os produtos, testando os produtos para o seu público. Isso é legal? Eles podem fazer isso? Por exemplo, tem várias televisões, uma atrás da outra, ou vários eletrodomésticos, ou cremes, acontece muito, né, com cosmética. Uma influenciadora que usa vários tipos de cremes e fala, esse creme é ruim, ela pode dizer isso, ou aquela marca específica pode eventualmente utilizar algum meio legal contra essa influenciadora por uso indevido do nome, ou um ataque desproporcional, ou uma crítica de alguma forma que vai além do permitido, ou a liberdade de expressão nesse caso é total? Se a gente vivesse num mundo ideal, eu acho que isso deveria, né, as pessoas, essa manifestação livre em relação à opinião sincera sobre determinado serviço ou produto, a gente não vê nenhum viés de proibição. Mas a gente sabe que tem sempre um interesse por trás. Há sempre um interesse. Então, assim... Então quer dizer que nunca essas comparações são de graça, quer dizer, nunca são espontâneas. Não tem almoço grátis. Isso já é uma notícia, né? Quer dizer, a maioria dessas comparações que a gente vê na internet são induzidas por marcas que pagam de forma... Isso tem como provar? Isso, eventualmente, a própria marca que está pagando para aquela propaganda sem declarar isso para o CONAR, por exemplo, pode ser penalizada? Eu não vou dizer que não exista, né? Acho que muitos devem fazer essa atividade... De forma espontânea. De forma espontânea. Mas esse cuidado de... uma comparação, ela ser interpretada como algum tipo de falsa informação, algum tipo... uma intenção de obtenção de vantagem indireta ou direta, isso aí tem que ter muito cuidado. Então, eu vejo com muito receio essas atividades de comparação. Se a gente tivesse em outro sistema legal, tá? A gente tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos da América, a gente teria muito mais liberdade para poder estar falando aqui. Mas a gente vive num país que nós temos que ter cuidado, redobrado, em relação à promoção, à comparação e simplesmente pelo fato de estarmos em público, nós precisamos aí ter cautela. Mas, por exemplo, na sua experiência de mais de 20 anos, né, de advocacia, quantos casos você acabou descobrindo de empresas que, vamos dizer assim, tentavam por meios espúrios, né, aparecer ou esse tipo de comparações ou algum outro tipo de propaganda sem declarar formalmente que era uma propaganda, né, fazendo de conta que o influenciador estivesse usando o produto porque ele gostava do produto sem declarar para todas as autoridades, porque temos autoridades no Brasil que regulam também a propaganda, que aquilo era uma propaganda. Olha, a gente vê isso aí muito. Algo que há bastante tempo eu observava, que aí no caso nem é uma questão de influenciadora, mas a questão do image marketing, por exemplo. Até isso aí eu fiz parte de um estudo internacional sobre image marketing. Vamos explicar para o nosso público o que é isso. É isso, marketing emboscada, né? Geralmente a gente vê o marketing emboscada em grandes eventos esportivos. Por exemplo, como uma acontece Copa do isso? Mundo, uma Olimpíada em que há os seus patrocinadores oficiais. Então a gente vai ter lá aquela rede de fast food, nós vamos ter aquela marca X de material esportivo. E aí, às vezes, as outras empresas, elas dão um jeito de aparecer, e aparece para o mundo inteiro, de uma forma fora do campo ali da licitude. É uma emboscada. Então, nós temos vários casos, assim. Então, a gente tem casos, por exemplo, né, de o jogador aparecer utilizando determinada chuteira ou determinado chapéu num momento estratégico, ou até mesmo a da torcida. A torcida trazer cartazes e formar um sinal distintivo de uma concorrente direta. E assim, isso é proibido pelas leis brasileiras? É regulamentado? É bem complicado. Na verdade, assim, há mais um controle aí contratual. Não é legal, assim, né? Não vou dizer que é ilegal, né? Mas existe todo para poder organizar um evento desses, a gente tem que respeitar determinados, né, parâmetros, né? Com certeza. Mas voltando, né, sobre exemplos, eu acho que um dos exemplos que mais me impactaram
nessa questão aí de não ter a transparência, a questão da transparência da atividade. É por isso que quando há uma atividade paga, a gente precisa dizer, ou precisa ativar a rede social lá, publicidade paga. Porque nem o consumidor, nem o seguidor e nem a justiça gosta que as pessoas sejam enganadas. Claro, claro. A gente teve aí, por exemplo, um dado bem importante, no aumento no número de investidores, pessoas físicas, na nossa Bolsa de Valores, tá? Sim. Investidores. Não só na Bolsa, tivemos também, né, em outros tipos ali de investimentos, sim, claro, criptomoedas, tudo isso aí, são várias razões que talvez até você já tenha explorado bastante. Mas uma delas, e muito relevante, um dado que eu vi num estudo da CVM, desses novos investidores, tá, que começaram a investir baseados em vídeos, em informações, eu creio que 75% foi em virtude de alguém que veio falar. E aí nós entramos já naquele caso ali de outras, né, celebridades. Alguém que falava de investimento, me deu uma barbada. A gente fala lá no Rio Grande do Sul, barbada, não sei se fala aqui, né? Deu uma ideia. Exato, eu não preciso pensar, eu não vou estudar. Entregou o ouro. E aí as pessoas, elas vão e muitas pessoas perderam muito dinheiro em 2020, 2021, vários movimentos. A gente teve nos Estados Unidos um caso ali notório envolvendo a FTX, questão de criptomoeda. Mas isso é um fenômeno que eu acho interessante, que tem a ver até com um crescimento não só dessa questão da relação com o influenciador, mas como o ser humano ele vê o fator, agora sendo redundante, outro humano como importante para tomar uma decisão de compra. Então eu tive um evento semana passada que estudava as novas tendências do e-commerce no mundo. E me chamou a atenção que uma das modalidades que cresce muito aqui na América Latina é a venda de produtos através de transmissões online. Os estudiosos da questão do e-commerce, eles não conseguem entender como que, todas as estratégias, aí pega um cara, um influenciador, ele começa aqui, opa, vamos comprar. E aquilo ali é algo que se propagou na China. Na China ninguém bate a China nisso. Mas que aqui no Brasil cresce. E as explicações mais aceitáveis são o fator humano. Nós gostamos de ver outro ser humano ali. Pode vir, né, igual o conteúdo, pode vir, acontecer, mas se botar um robô e um ser humano, a gente quer ver outro ser humano. O ser humano, ele também, nossos consumidores, muitos têm preguiça de ir atrás das informações, de estudar sobre o produto, saber o que está fazendo, o que está levando. Não, ali há alguém que vai falando, vai mostrando, uma forma de entretenimento até. Claro. E aí ele vai acreditando naquelas informações. Ele vai sendo convencido. E claro, fator, desconto, ligue já. Ou senão você vai perder essa promoção, né? Promoção específica. Sim. E aí pode acontecer todo tipo de problema. Pois é, eu queria entrar também nesse assunto, nesse aspecto das vendas online, que no Brasil estão muito fortes, graças a influenciadoras que ficam horas e vendem milhões, né? Também eu queria entrar nesse aspecto regulatório. Né? Mas, por exemplo, só para terminar esse ponto de propagandas que não são declaradas. Temos muitos influenciadores, inclusive um dos maiores influenciadores do Brasil, que ele atua muito com o público infantil. E nós sabemos que no Brasil é proibida a propaganda de brinquedos ou de produtos lúdicos destinados à infância. Nesse caso, esse influenciador no específico, ele utiliza muito de videogames que ele mesmo testa, ele mesmo se mostra brincando, jogando, outras brincadeiras, outros produtos para um público infantil. Quanto que isso está beirando a ilegalidade e quanto que isso é legítimo como liberdade de expressão? A gente tem aí como uma das máximas, né, em vários campos do direito, incluindo aí a questão dos dados pessoais, que eu tenho até mais propriedade para falar, que as atividades que envolvem criança é preciso ter um cuidado
redobrado. Tudo deve ser feito no melhor interesse da criança. Então, a oferta de produtos e serviços para a criança, ela deve obedecer uma série de requisitos. Simplesmente abrir uma câmera e sair oferecendo produtos para as crianças, a gente sabe que são riscos que são gerais, tanto para a própria criança, os pais, para a sociedade em geral. Então, precisamos ter cuidado, porque existem coisas que podem ser ofertadas para a criança com o seu devido tratamento aí, mas seria uma linha bem tênue que o influenciador precisa ter cuidado. Criança. Os seres vulneráveis, eles precisam ser respeitados. Mas já houve algum processo em relação a isso? Ou pelo menos você acabou vendo algum processo nesse âmbito, nesse aspecto? Ou por enquanto tem também uma certa vista grossa por parte das autoridades brasileiras de controle? Porque se isso acontecesse na televisão, é óbvio que seria imediatamente atuada a empresa ou o próprio influenciador. No caso das redes sociais, existe uma falta de controle por parte das autoridades brasileiras, porque em alguns casos é evidente que eles estão vendendo produtos para crianças, inclusive porque eles mostram o produto e embaixo na descrição do vídeo ou do post tem um link para adquirir aquele produto. Então, você não acha que existe uma certa leniência por parte ou complacência até por parte das autoridades nesse aspecto específico, até por alguma questão de afinidade ideológica com alguns influenciadores? É um campo difícil, mas a minha opinião é que são várias circunstâncias que são levadas em consideração, né, nesse tipo de... Há muita atenção em determinado segmento e pouca atenção em outros, ou para A ou para B. Mas em relação a monitoramento de rede social, para saber o que está sendo feito, ofertado para crianças, realmente... Além da dificuldade natural, que é um monitoramento de rede social, há muitos casos que chocam, que saltam aos olhos e que aparecem somente porque alguém teve uma iniciativa. E aí eu vou me permitir fugir um pouquinho, porque a gente está falando de criança e é um assunto que essa semana ele voltou em relação a aquelas influenciadoras que estavam oferecendo macacos e bananas para crianças negras. Aquilo ali, ele é... a essência do que há de pior na rede social. É a busca a qualquer custo, sem qualquer tipo de escrúpulo, pela atenção do usuário de internet. Aquilo ali, se não tivesse uma pessoa, uma autoridade que foi atrás, teria passado como muitas outras coisas passam. Então, há uma dificuldade de monitoramento? Certamente há, mas também há uma priorização em relação a determinados setores que a gente não pode deixar aqui de pontuar. No caso específico, para a gente terminar esse primeiro bloco, o PL que a gente citou antes, o 2630, ele prevê um controle de um órgão estadual nas redes sociais. Né? Ele prevê um controle estadual no conteúdo produzido nas redes sociais e punições até criminais para algumas violações das leis brasileiras. Você acha uma opção viável? O 3630... 2630, o PL da censura, o PL das fake news. Fake news, é esse, porque na verdade eu tinha falado o do outro, não sei se não, o outro PL da influenciadores, tirando esse, mas o PL da censura é o PL que cria um instrumento para censurar eventuais comportamentos considerados ilegítimos, né, ou ilegais. Você acha que essa seria a solução ou teria um risco para a liberdade de expressão caso esse tipo de medidas que nenhum país do mundo tomou até agora, tirando a China, podem ser aplicadas ou implementadas no Brasil? Lá em maio, quando eu acho que surgiu a questão ali da PL mais forte, porque ela passou na primeira casa, né? Eu analisei e fiquei muito preocupado. Extremamente preocupado. Sigo preocupado, mas eu acho que essa questão do órgão, se eu não me engano, ela caiu. Foi modificada, não era mais um órgão de nomeação governamental, mas um órgão da sociedade civil. De qualquer forma, eu vejo com preocupação. Acho que quanto mais nós temos órgãos
autoritários, né, nós vamos ter dificuldades. Então não seria essa a solução para inibir esse tipo de comportamento ilegais? Eu não vejo por aí, eu acho que nós temos que aí seguir, e já entrando na questão do resto do mundo, tá? Nós temos aí uma tradição de muito regramento e muita atenção em relação ao cunho estatal social europeu, e a gente tem lá nos Estados Unidos um mercado uma sociedade que se regula. Talvez a gente não tenha que ficar nem para lá, nem para cá. A gente precisa, claro, não dá para ignorar que nós precisamos ter mais instrumentos legais, jurídicos, para poder coibir aonde estão os focos de problema, a problemática. Mas nós não podemos transformar isso também num subterfúgio para outros tipos. Claro, de limitações de liberdade. Exato. Leonardo, vamos continuar nesse assunto, vamos pegar o gancho sobre um paralelo entre o sistema legal brasileiro, americano, europeu, em questão de proteção de dados pessoais, mas antes disso vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos com o nosso convidado de hoje para falar de aspectos legais ligados ao mundo digital. Então não saia daí porque voltamos já já. De volta para o nosso Talks desta noite, o assunto é direito e direito ligado ao mundo digital. Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o advogado especialista no mundo digital, que vai explicar um pouco para a gente sobre esses aspectos, especialmente essas mudanças regulamentais e a questão da comparações em relação aos Estados Unidos e à União Europeia. Leonardo, deixa eu te perguntar sobre o que a lei prevê no Brasil em relação à proteção de dados pessoais, diferente daquilo que é previsto nos Estados Unidos ou na Europa, ou se de fato existe uma certa homogeneização legal entre os três, o bloco europeu e os dois países, Estados Unidos e Brasil, e o que o Brasil difere dos outros lugares? É interessante essa questão de a gente colocar como 3 blocos. A gente tem nos Estados Unidos, a primeira vez que se falou em lei de proteção à privacidade foi nos Estados Unidos. Tá? Privacy Act. Muito tempo, um estudo. Mas é no contexto da União Europeia e que se tem uma legislação, que se tem um reconhecimento do direito à proteção de dados e à privacidade como direito fundamental. A União Europeia, a partir do pós-guerra, com a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi numa crescente em relação a esse tipo de cuidado. É uma centralidade na pessoa humana. Então a gente teve ali, desde a década de 50, 60, 70, esse aumento em relação as regulações que envolviam dados pessoais, questões de privacidade. Nos anos 90, nós tivemos um regulamento europeu de proteção de dados que recentemente ele foi substituído pelo Regulamento Geral, o General Data Protection Act da União Europeia, num contexto em que estava se observando um uso desfreado dos dados pessoais. A gente tem cada vez mais, há quase uma década, talvez mais de uma década, provavelmente, possibilidades de predizer o que o consumidor, o que o eleitor, ele vai escolher, né? A profilação. Inclusive, vejo como o grande evento que provocou isso, né, dessa tensão em relação a uma lei de dados pessoais, foi a questão da eleição americana, né? De 2016, do Cambridge Analytica. O caso da Cambridge Analytica. Sim. Foi ali que, olha, temos que fazer alguma coisa. Até agora a gente estava aqui, estavam descobrindo o que a gente gostava, vendo nossos lives, mas agora agora é para valer. É a nossa democracia, enfim.
se pensou na questão dos dados. E aí a União Europeia foi além, ela colocou que para ter relações comerciais com outros países, esses países também tinham que ter um nível adequado de proteção de dados, uma legislação. E aí o mundo saiu correndo para poder garantir, atender esse requisito da União Europeia. Nos Estados Unidos foi um pouco diferente, se tentou fazer uns acordos bilaterais, e aí até hoje a gente está numa discussão, a gente não digo a União Europeia, Estados Unidos, para poder falarem a mesma língua, porque a tradição americana é outra. A atenção do americano, ela é no mercado, no resultado, no business. É difícil chegar numa empresa americana e dizer, olha, nós vamos ter que agora aqui transformar tudo para poder atender a questão da LGPD. É difícil. A LGPD ela traz uma série, diferentemente de outras leis, ela traz temas de casa para estar adequado. A maioria das leis é não faça algo, não faça algo. Essa ela disse, não faça algo. Então você tem que fazer um trabalho interno, toda empresa, todo o empresário que tem dados pessoais e quem não tem, para poder atender a esses requisitos. Isso na União Europeia, no Brasil, Chile. Mas, por exemplo, tem a questão também, a União Europeia, ela prevê, a Lei Geral de Dados Pessoais Europeus, que os dados, mesmo se concedidos a uma plataforma digital, eles continuam de propriedade do cidadão. E ela também limita a transmissão, pelo menos regula a transmissão de dados interoceânica, né? Porque os dados são coletados pelas redes sociais, pelos buscadores, pelas empresas de e-commerce. Eles são transmitidos para os servidores que ficam nos Estados Unidos, utilizados lá para atividades de campanha de marketing ou de profilação. No Brasil é a mesma coisa, são os mesmos princípios, ou seja, os dados não são de propriedade da empresa, mas são de propriedade do cidadão, e também como que é regulamentado esse uso, esse transporte de dados fora do território nacional. Porque temos aqui o Marco Civil da Internet que prevê que as empresas tenham que ter uma sede legal no Brasil, mas não obriga elas a terem um servidor, se não me engano, ou estou errado? Excelente a tua colocação. A questão do dado pessoal, acho que o grande paradigma tanto do regulamento europeu quanto do nosso é que o dado pessoal, ele pertence ao titular do dado pessoal. Ele é meu dado. As empresas, elas podem utilizar esse dado, desde que ela tenha uma justificativa legal. Essa justificativa, ela passa por existem vários requisitos ou várias condições. Então, por exemplo, no momento que eu firmo um contrato, eu preciso informar meu nome, minha conta bancária, endereço, CPF, enfim, para que a gente possa estabelecer essa relação. Claro. Então, eu não preciso pedir o teu consentimento. Não, vamos lá. O seu consentimento não é necessário, eu só preciso aqui a minha justificativa é essa. Ou, por exemplo, uma situação em que eu presencio um acidente, a pessoa está ali precisando de um atendimento, eu sou médico, enfim, e eu vou prestar um socorro e para poder orientar eu preciso saber ali o tipo sanguíneo. Eu pergunto, tem como obter isso? Eu preciso dessa informação, então é para uma finalidade específica da saúde. Para votar, é uma obrigação legal. E existe também aí questões em que eu não vou conseguir fugir de ter que obter um consentimento. Claro. E então, um dos grandes desafios que a gente tem é na questão, e o tratamento de dados pessoais, ele envolve qualquer tipo de uso de dado pessoal, tá? Então a coleta, o uso, o mero arquivamento, a reprodução, e uma delas, um desses dados é esse compartilhamento internacional. Teoricamente, nós podemos compartilhar na União Europeia também com países que tenham um grau de proteção aos dados pessoais compatível ao nosso, ou com autorização do titular do dado. Há algumas situações, então, específicas que elas são analisadas para facilitarem esse tipo de atividade, até porque nós não vivemos, né, sem uma transmissão de dados, como nem você falou, mas é um tema aí que está sendo ainda bastante estudado, nós não temos respostas prontas para essa questão aí dos servidores, mas que nós estamos aí atentos. Com certeza. Mas hoje no Brasil, então, é possível que o meu dado seja transmitido para um servidor nos Estados Unidos e o governo brasileiro ou a lei brasileira não possa impedi-lo ou pelo menos saber que isso está acontecendo? Na verdade, não tem como agir. Isso aí é uma questão. A gente assina, na verdade, hoje, como é que é?
o contrato a gente assina, a gente dá autorização para isso também. E acontece. E vamos lá, a preocupação não está nos Estados Unidos, está quando estão em servidores em outros locais. Né? Claro, claro. Países muito menos democráticos e muito menos, vamos dizer assim, transparentes no uso desses dados, né? É isso. Essa aí é a preocupação maior. Agora, a União Europeia também está trabalhando em outros instrumentos mais sofisticados para, por exemplo, regulamentar abusos especialmente cometidos nas redes sociais. A gente viu agora, durante o recente conflito que começou entre o Hamas em Gaza e o Estado de Israel, o comissário europeu para a questão da proteção de dados pessoais, que criticou a Meta, o Twitter e também o Google por divulgação de notícias falsas em suas respectivas redes sociais. O Telegram também, entre outras coisas. Mas especialmente no Twitter, me deixou perplexo o fato que foi quase um ultimátum que a União Europeia deu para Elon Musk para remover, ou pelo menos atuar para tentar remover, notícias falsas divulgadas sobre esse conflito em andamento. Como que você vê esta evolução da União Europeia, esse DSA, né, esse Digital Service Act, algo que, na sua opinião, é factível? O Twitter, ou o Facebook, ou o Instagram, na impossibilidade de, ou o próprio YouTube, por exemplo, no Google, da Alphabet, na impossibilidade de controlar todas as milhões de horas, né, postadas de material todos os dias, todo minuto, acabarão abandonando mercados que lhe impõem um controle tão capilar dos conteúdos, ou se encontrará um meio termo para evitar excessos, desinformação brutal, né, e evidente, mas manterá um nível de tolerância para algum tipo de manipulação da realidade, não, vamos dizer, que não passa pelo cravo, pela rede de análise dessas empresas? Vamos lá. Eu sou um defensor que a gente consegue encontrar na sociedade. A gente consegue encontrar soluções para esse tipo de situação. Tá? Como você falou, a intervenção estatal, muitas vezes a censura, ela é o pior dos caminhos. A gente sabe, uma tradição de filosofia libertária, não posso fugir disso. Eu entendo que nós temos que criar nossos instrumentos, porque hoje vai ser isso, amanhã nós vamos ter outra tecnologia. E aí me preocupa assim, quando nós vemos, por exemplo, um conflito como esse, em que nós temos um lado que trabalha claramente com a desinformação, muito mais. Como que nós vamos como que nós vamos advogar aí, tá? A desinformação, às vezes, ela é muito clara. E existem limites, como você falou. Uma coisa é eu estar trabalhando com uma opinião diferente, eu trabalhar com uma expressão. Agora, existem questões que são muito claras, como imagens. Imagens manipuladas. Imagens associadas a notícias claramente falsas. Ou o próprio deepfake, por exemplo, né? Como regulamentar o deepfake? O deepfake é uma questão muito preocupante. Mas como que a gente pode ir reconhecer um deepfake e regular isso, evitando de cair no acesso do outro lado, né? Muitas vezes censurando algo que parece um deepfake, mas na verdade é algo real. Aí não há como fugir da tecnologia. Eu sempre falo, olha, existem problemas que a sociedade só vai conseguir resolver com um avanço tecnológico. A questão do deepfake a gente ainda engatinha. Eu recordo de há mais de 5 anos nos Estados Unidos, uma feira de tecnologia, ter visto um stand, era dentro de uma feira que traz várias startups do mundo inteiro. E um stand que eles apresentaram uma solução que hoje é muito mais comum, mas que, por exemplo, eu ia falar e saía, eu conversava e a minha voz era emulada e saía com a voz do Barack Obama ou com a Hillary. Exatamente o que eu falava e a pessoa parecia assim, ainda meio tosco, mas ele falando. A gente está chegando num nível que vai acontecer em tempo real, tá? Como que nós vamos controlar isso? Não tem como não ser também tecnologia. A gente vai ter que ter identificadores. E isso aí, nós
eu acredito que se a gente não tem, estamos prestes a ter. Esse tipo de coisa não dá para negociar em termos de exigência. Tá? Nós precisamos ter tecnologia. Tem tanta coisa hoje que a gente já depende de tecnologia. Não vai ser o Estado que vai me trazer a solução. Claro, claro. Agora, do outro ponto de vista, tem outra questão também mais ligada ao uso de imagem, por exemplo, em locais públicos e identificação facial, né? Aproveito te perguntar porque isso muitas vezes acaba sendo utilizado para transmissões em televisão, né, matérias jornalísticas, mas também para o uso, seja para perfilação também, né, para entender onde aquela pessoa está indo, onde aquele consumidor, aquele perfil está indo, porque o reconhecimento facial permite identificar o movimento da pessoa. Onde a lei brasileira está? Qual é o ponto da lei nesse momento? Estamos no estado da arte aqui no Brasil? Estamos atrás de outros países como a Europa e Estados Unidos? Porque em muitos países europeus a câmera com identificação facial é proibida por lei. Enquanto há tradições de outros países, como por exemplo a China, onde há milhões de câmeras com identificação facial espalhadas pelo país. Para onde estamos indo? Para o modelo mais europeu ou para o modelo mais chinês de controle social? Eu espero, nesse caso aí, que a gente esteja num modelo mais europeu. E eu acredito que sim. A nossa lei, ela trata, por exemplo, a reconhecimento facial, o dado facial, né, o dado em si, como é um dado biométrico. Tá? Que assim como um dado de saúde, como um dado relativo à preferência sexual ou raça, ele é chamado como dado pessoal sensível. Para a utilização desse dado, para qualquer finalidade, a alternativa legal, o requisito ali é obtenção do consentimento. Tá? Em casos específicos, como por exemplo para segurança pública, não vai precisar. Tá? E aí que está. O uso desse dado ele é para segurança pública, para fins de segurança pública. Eu estou procurando um terrorista. Eu vou pedir, com licença, eu quero ver. Não, nesse caso você não vai ter. Agora, se você está usando meu dado para fazer um perfil de consumo, porque eu vou tantas vezes, né, em determinado lugar, aí não, aí nós vamos precisar desse consentimento. Não é um ponto que eu acho dos mais preocupantes aqui no nosso país ainda, mas que eu acho interessante você ter chamado a atenção, porque pode vir esses nossos dados biométricos, da mesma forma que podem ser utilizados hoje já para fraudes que não são tão sofisticadas, futuramente eles vão poder ser. Vão poder usar a nossa voz para poder ligar para os nossos filhos, para dizer que estão chegando, usar a nossa imagem para conversar com entes queridos e aplicar golpes financeiros. Então, existe essa preocupação, acho que nós estamos num caminho até o momento adequado, mas a gente tem que ficar sempre atento, sempre vigilante. Claro, claro. Só voltando um pouco na nossa parte final da entrevista, no assunto dos influenciadores digitais e na importância do direito para esse tipo de atividade, né? Muitos influenciadores acabam tendo contratos cancelados muitas vezes ou patrocínios retirados por causa de alguns posicionamentos políticos deles nas redes sociais, alguns posicionamentos polêmicos deles também em assuntos específicos, geralmente pautas de costume, e ao mesmo tempo eles reclamam que as empresas simplesmente cortaram o contrato sem nenhuma razão. Como que isso está sendo regulamentado? Existe uma obrigação da empresa, uma vez assinado um contrato, de permanecer com aquele influenciador? As empresas colocam cláusulas que proíbem algum tipo de expressão, ou limitam a liberdade de expressão daquele influenciador. Caso contrário, elas têm o direito de cortar aquele patrocínio. Como que é a regulamentação jurídica nesse aspecto? Porque temos o direito da empresa de preservar a sua imagem pública, mas ao mesmo tempo temos a liberdade de expressão da pessoa física e influenciador. Isso não colide no direito brasileiro? Isso é uma questão até que ela não é nova em relação a essa colidência. Tá? A gente tem contratos há muitos anos que estabelecem algumas obrigações por parte, né, do atleta ou por parte da personalidade e que em determinadas situações há um julgamento prévio e hoje a sociedade julga, a sociedade ou determinado influenciador da sociedade, e que a empresa ela pode se valer a marca, no caso, de uma cláusula para poder cortar aquela relação. Isso é uma coisa que a gente já tem e é assim há muito tempo.
Agora, a novidade é na esfera da rede social, tá? Isso a gente verificou bastante no contexto eleitoral aqui no Brasil. Muitos influenciadores expressaram opiniões políticas, opiniões dos mais diversos vieses. E acabaram sendo excluídos, punidos, seus perfis removidos por algumas redes sociais. E muitos não entenderam. E a gente tem casos assim de influenciadores, inclusive do mercado, que se manifestaram, entendem que se manifestaram de uma forma dentro da sua liberdade de expressão, da sua manifestação, mas que a rede social, que também tem um contrato conosco, todos nós, no momento que nós vamos lá e abrimos um perfil, nós assinamos um contrato. Claro. A gente tem lá Ninguém lê, mas todo mundo assina. Alguns leem, né? Mas só que também mudam, então toda hora é atualizado. Claro. A gente que lê também fica perdido de tanta coisa que nós temos que pegar e hoje assinar. Mas enfim, e a gente vai olhar a determinadas cláusulas, né, daqueles termos, e às vezes elas são bem dúbias, né, em relação a... Existem plataformas, por exemplo, que o objetivo da plataforma são relações profissionais. Só que... E aí ela limita essa exposição para o viés político ou para outros viés, por exemplo, limita imagens, limita determinados vídeos. E aí ela entende que em determinadas situações o influenciador, o usuário da rede, ela extrapolou e ela vai lá e corta o acesso. E a gente vai lá e pergunta à rede, por que você fez isso? Aí ela vai lá e diz, olha, isso depois da quinta vez, né? Pois é, mas esse é o problema, porque, por exemplo, muitas, até canais de informação tiveram suas redes bloqueadas no YouTube, strike que suspendeu por vários dias o canal, mesmo esse canal com centenas de milhares de pessoas que assistiam todo dia, demonetização, e muitas vezes essas redes sociais se recusam a fornecer a informação do porquê fizeram isso, muito menos explicam como, eventualmente, como colocar, remediar essa situação para voltar à normalidade. Isso é legítimo, elas podem, os contratos que elas têm, não, mesmo que isso é previsto pelo contrato, não é ultra vires, não é um contrato abusivo, que é um excesso de posição dominante, né, um abuso de posição dominante e um excesso do direito dessas empresas de poder decidir quem pode ou não falar na praça pública? É claro que, como todo advogado gosta de falar, depende. Mas eu tenho visto casos que a justiça ela reconhece que ali houve um abuso. Hoje, muitos influenciadores, muitas empresas, elas precisam estar presentes. E aí tem interpretação de determinada exposição que é levada para esse viés aí político, ideológico, que acaba criando esse tipo de situação. Há redes que são muito mais coniventes, ou coniventes não, vamos lá, tem mais liberdade para você expressar. Limitam menos a liberdade de expressão dos usuários, é Outras, isso. elas, o estilo delas, ele é um estilo assim muito mais rígido. Então, claro. E nesse caso, quando um juiz determina, por exemplo, a volta de um canal do YouTube ou eventualmente o ressarcimento, aquela rede social, em geral, acaba cumprindo essa disposição ou ela se trincheira atrás do fato que ela não tem um servidor no Brasil e que não precisa fazer isso ou acaba postergando, prefere pagar multa ao invés de retomar o canal? Antigamente, vou dizer que até isso aí melhorou, mas antigamente não tinha praticamente como ir lá e fazer com que as redes, né, obedecessem às ordens. Era uma coisa impressionante, né? Eles ficavam se escondendo assim. E até esse é um dos pontos lá do Marco Civil que determina que tenha um endereço, algum lugar para poder dar as citações. Que a lei das fake news, né, também, ela queria determinar aí essa necessidade dessa sede física para fins de determinações judiciais. A gente já teve bastante dificuldade nisso. Hoje é um pouco, respeitam muito mais, mas assim, ainda há um muro dessa transparência, nesse contato. Falta de transparência, então, por parte da rede. É muito difícil, eu acho que às vezes é difícil. Poderia ser melhor, vamos lá, não quero dizer que elas não sejam transparentes aqui, redes, mas às vezes são, às vezes impõem dificuldades que não precisa. Leonardo, última pergunta.
Muitas vezes, quando o influenciador digital se posiciona, ou ele já se posicionou no passado, ficou muito marcado por um lado político, e uma empresa o contrata para uma propaganda, os usuários de redes sociais acabam promovendo boicotes àquela marca específica. Vimos isso no caso de um biscoito recentemente, um influenciador digital acabou se tornando o pivô desse caso e o biscoito acabou tendo uma queda forte de vendas. Isso é legal? É possível promover boicotes a marcas específicas nas redes sociais na base de preferências políticas próprias em relação ao influenciador que aquela marca escolheu? Ou isso também se configura como algum comportamento excessivo, abusivo ou ilegal por parte do usuário das redes sociais? Vamos lá. A gente já trabalhou, eu trabalhei em casos, tá? Em que houve contratações de influenciadores de relevância nacional, contratos milionários para que ele promovesse determinado serviço. Aí existem as cláusulas clássicas, se você for condenado, fizer algum crime, que nós vamos acabar porque vai associar a tua imagem, né? E aí, no contexto eleitoral, a pessoa aparece tirando uma foto com um determinado candidato. Muitas vezes a empresa ela tem presença no Brasil inteiro. Então, dentro da própria empresa, tem vozes diferentes em relação àquilo. E aí, a gente pergunta para a gente, olha, tá, nós podemos acabar com esse contrato? O que a gente faz? E aí tem gente que diz, olha ali, ó, olha o que o pessoal está falando, que é o monitoramento claro. De como, né, enfim. E a gente fica, às vezes, numa sinuca. Olha, vale a pena criar algum tipo de conflito com a voz do usuário aí, que tá, o povo. Ele vai lá e fala, não quero mais isso. Uma coisa é a manifestação vindo da voz do povo, da voz do usuário. A outra é vindo do influenciador ou da empresa. É diferente, tá? Então, uma coisa que eu recomendo é ter cuidado com as consequências do movimento. Claro. Às vezes o tiro pode sair pela culatra. No afã de querer fazer algo positivo em defesa da empresa ou em defesa daquela ideologia, acaba criando aí uma rejeição maior do que se poderia ter tido num primeiro momento. Esse assunto que poderia render mais um talk de 1 hora, mas infelizmente o nosso tempo aqui se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo o Leonardo Braga Moura, advogado da Silveiro Advogados e especialista em direito digital, direito empresarial e também em propriedade intelectual, novas tecnologias e proteção de dados. Leonardo, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Talks nesta noite. Prazer é todo meu. Foi uma alegria aqui estar com vocês. Voltarei sempre que me convidarem. Com certeza teremos mais assuntos para falar, porque esse é uma questão que está, de fato, evoluindo cada dia mais. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado também a vocês que seguiram a gente aqui no Talks. Continue aqui na BMC com a nossa programação e a gente se vê na semana que vem com mais um papo sobre economia, política, finanças, negócios, direito e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.